Olá, patriota! Seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal, ao nosso ponto de encontro aqui de todos os dias. E hoje não tem enrolação, eu vou direto ao ponto. As manchetes de hoje são as seguintes: Alexandre de Moraes e sua esposa entram de vez na mira das sanções internacionais. A pressão cresce e já se fala em possibilidade de Red Notice da Interpol contra ministros do STF. Barroso e companhia tentam vender espiritualidade em meio ao desespero da própria sobrevivência política. E a revelação mais grave: já se sabe que Moraes só está esperando acabar o mandato de Donald Trump para vir com força total contra patriotas brasileiros em parceria com a democracia nos Estados Unidos. A partir de agora, meu patriota, eu preciso do seguinte: curta o vídeo, compartilhe e se inscrevam no canal. Compartilhe em grupos de Facebook, Instagram, nas suas redes sociais, para os seus amigos, para inimigos. Só aqui você vai conseguir assistir as verdades. E só assim que a verdade vai conseguir circular aí pelo Brasil afora. Eu vou pedir um favor para vocês, que vocês comentem aqui embaixo de onde vocês estão assistindo o Brasil Nova Força. Eu quero mandar um abraço para todos vocês no próximo vídeo, então comente aqui de onde vocês estão assistindo e o que vocês estão achando aí dessas notícias de hoje, tá bom? Beleza? Eu posso contar com essa ajuda de vocês aí para que a gente consiga levar a verdade para mais pessoas. E você sabe que aqui a gente mata a cobra e mostra ela morta. Eu queria aqui deixar bem claro que o Alexandre de Moraes só está esperando o mandato do Trump acabar para vir atrás deles aqui, em parceria com o futuro governo democrata. E eles aqui sabem disso, tá? Eles aqui sabem disso. Peço a vocês, percam um segundo. O like faz diferença para o vídeo aparecer para outras pessoas e não custa nada. Vejam se estão inscritos no canal. Comentem, eu estou aqui vendo os comentários de vocês. Mandem o link agora nas redes sociais. Mandem nos seus grupos, mandem para os amigos e para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Vai ter forró com a banda Magnitsky, vai dar barata voa lá dentro do tribunal. Se o Moraes está bravo porque foi dado a Magnitsky agora na sua esposa, na Viviane Barça de Moraes, espere até a execução completa das sanções. Elas começaram a fazer cosquinha agora. Já estou sabendo que a Vivi perdeu uns contratos, né? Que pena. E para todos vocês da imprensa que estão chorando, a esposa dele, o que tem esposa? O que a minha esposa tem a ver? Que ela está com a conta congelada. Foi legal, né, Alexandre? Foi legal você assinar lá, olha, congela a conta do Eduardo, congela a conta da sua esposa. E aí, como é que eu ia alimentar meus filhos? Me responda. Eu sobrevivo do meu salário, minha conta está congelada. Ou melhor, sobrevivia. Minha esposa, né, tentou ser psicóloga, né, exercia a profissão de psicóloga, que ela se formou e se graduou. Mas o Globo, lá, o João Sacconi, enterrou a carreira dela, virou digital influencer. Está com a conta congelada. Como é que eu compro, literalmente, o leite dos meus filhos? Repare que a minha situação ainda é muito pior do que a do Alexandre de Moraes. Ele pode abrir uma conta numa cooperativa do Brasil. Só que qual que é o problema? Quando você se torna um sancionado, você está na lista da OFAC, você se torna tóxico, você fica radioativo. Ninguém mais quer te contratar, porque contratar você significa correr o risco de tomar as mesmas sanções de Moraes e de Vivi Barça de Moraes. E as cifras são milionárias, meus caros. Vocês não têm noção do que a gente está falando. Vocês não têm noção do que a gente está falando. O Alexandre de Moraes, ele é bilionário. Eu falo isso com tranquilidade. Os rumores que eu fiquei sabendo chegam a 150 milhões de dólares por ano que ela acabou de perder. Você imagina o Moraes, né? Foi indicado em 2017 ou 2018 para o STF. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ele tem ali cerca de 8 anos dentro da Suprema Corte. Se for verdadeiro que, em cerca de 3 contratos, o escritório Barça de Moraes perdeu 150 milhões de dólares ou alguma coisa parecida com isso, você imagina em 8 anos o quanto que essa galera não ganhou. E aí a outra pergunta, onde é que eles deixam esse dinheiro?
Entende como é que é muito pouco para o Moraes comprar à vista uma mansão em Brasília de 16 milhões de reais? Isso que o salário dele é quase um salário de deputado, tá? É 40 mil líquido. Ele já estava se desfazendo do patrimônio para gastar alguma coisa, deixar aplicado e de repente não perder tudo. Porém, no entanto, ele também não pode vender essa casa, porque quem comprar essa casa pode ser identificado como prestando auxílio financeiro a um sancionado e pode, por consequência, também ser sancionado. E eu já aviso, nós estamos de olho. Eu quero primeiro fechar o caixão para depois dar notícia com relação ao Alexandre de Moraes e a Vivi Barça de Moraes e eventuais futuros sancionados. Então, o que eu trago aqui não é uma posição de soberba, não é uma posição radical. Se eu fosse radical, eu teria que fazer mais do que o Alexandre está fazendo, correto? Bem, o Alexandre está condenando um monte de gente à prisão que não merece ir para a cadeia. Eu nem condenei ninguém à prisão. Ele congelou a minha conta bancária. A conta bancária dele não está congelada. Ele ainda, segundo dizem, né, ainda tem uma conta aqui a colar. Não sei por quanto tempo. Então esse é o jogo. E para finalizar, vou mostrar para vocês aqui um vídeo onde eu tento usar as melhores palavras possíveis. Eu acho até que eu sou muito educado, tá? Eu acho que eu sou muito educado. Fazendo uma autocrítica, pergunto a você. Você acha que nos vídeos que eu faço o problema é a forma com a qual eu falo? Me diga aí, por favor, no chat. E deixa eu primeiro... Deixa eu salvar esse vídeo aqui que eu vou... Puxa vida, fechei. Não, reabri. Eu vou querer a opinião de vocês. Forma. Porque eu fui perguntado numa entrevista na Band News sobre a forma com a qual eu falo as palavras e talvez isso pudesse ser a dúvida. Eu queria que vocês respondessem para mim aqui nos comentários. Vamos olhar o vídeo aqui da pergunta do jornalista, o Felipe da Band News. Como vocês anunciam as reuniões aparentes... Aí, ó, vamos ver? A forma como vocês anunciam as reuniões aparentemente tranquilas que vocês fazem, porque vocês usam as redes sociais com impacto, com força, né, para anunciar isso e fazendo críticas, né, a Alexandre. Até hoje eu não sei se fazer críticas é um crime, né? Aparentemente no Brasil virou um crime, né? De Moraes, a Paulo Gonet, a outras autoridades brasileiras. O problema... Eles são funcionários públicos. Nas palavras de Alexandre de Moraes, quem não quiser, né, ser criticado, que não entre na vida pública. Julgado do próprio Alexandre de Moraes. Não é a forma, é a questão de conteúdo e forma. Vocês não estão errados na forma? Olha só, estão jogando velhinha na cadeia, 17 anos, Débora, 14 anos por causa de um batom que botou lá numa estátua lá em Brasília, né? Bolsonaro, 27 anos, Braga Neto, tudo isso daí acontecendo, gente preso com lepra, perdendo o dedo amputado, né, do 8 de janeiro, colocaram autista preso, uberista, no meio dos atos do 8 de janeiro, você viu lá um cara vendendo algodão doce, querem te fazer crer que o radical é o Eduardo Bolsonaro pela forma que ele fala. Aí eu vou trazer para vocês aqui a forma com a qual eu falo. Em nome das autoridades americanas, mas o meu sentimento é que seria muito possível, né, a aplicação também de sanções contra pessoas que queiram insistir nessa perseguição política. Não, eu não... Viu? De novo, vou voltar para vocês aqui. Eu não falo em nome das autoridades americanas. No entanto, eu que estou sendo denunciado pela PGR pelo crime de coação. No máximo, o que o PGR poderia interpretar, ainda de maneira errada, seria que eu fosse partícipe de algo nesse sentido. Já que quem faz a sanção, quem assina, é o Scott Bassett, o Marco Rubio e o presidente Trump. Então, eles teriam que denunciar, o Alexandre Moraes teria que denunciar e perseguir Trump, Rubio e Scott Bassett. E colocar Eduardo e Paulo como, no máximo, partícipes. Por que eles não denunciam os secretários americanos e o presidente dos Estados Unidos? Falta coragem? Porque eles denunciaram o Elon Musk. Botaram o Elon Musk de investigado, né, no inquérito das fake news. Ah, mas era antes do Trump ser presidente, né?
Eu queria aqui deixar bem claro que o Alexandre de Moraes só está esperando o mandato do Trump acabar para vir atrás deles aqui, em parceria com o futuro governo democrata. E eles aqui sabem disso, tá? Eles aqui sabem disso. Eles sabem contra quem eles estão lutando. Inclusive tem matérias na imprensa dando conta disso, de que o Moraes fica até 2043 no STF e o mandato do Trump dura apenas 4 anos. Se não for eleito um sucessor. Eu já sei que tem gente animada apostando contra o Trump de que ele não vai ser reeleito, não vai eleger o sucessor. Eu não seria tão confiante assim. Mas vamos seguir aqui nas minhas respostas para dar uma olhada no tom agressivo e radical de Eduardo Bolsonaro. Eu não falo em nome das autoridades americanas, mas o meu sentimento é que seria muito possível. Eu não falo em nome das autoridades americanas, mas o meu sentimento, muito agressivo, né? É a aplicação também de sanções contra pessoas que queiram insistir nessa perseguição política. Não, eu não tenho qualquer gerência sobre a agenda das autoridades americanas. O que a gente faz é dar a nossa opinião ou sugestão quando nós somos convidados a fazê-lo. Ali eu estava falando da agenda do Scott Bassett, que no mesmo dia que ele nos recebeu, ele não recebeu, ele tinha uma solicitação de pedido de agenda do Fernando Haddad, o ministro da Economia lá, e não aceitou o Haddad e aceitou receber Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. E eu deixei bem claro que, olha, eu não tenho poder sobre a agenda do secretário Scott Bassett. Para pensar comigo. Não seria um elogio, uma posição onde eu seria muito mais enaltecido eu falar que, olha, não, realmente eu fiz e aconteci, eu é que mandei ver aí na agenda do Scott Bassett. Talvez iriam me olhar e falar, pô, cara, esse cara aí é o bicho mesmo, hein? Nossa, Eduardo Bolsonaro é grandão. Mas a gente tem essa falha de, entre aspas, falha, de transmitir a verdade, de não conseguir mentir. Então confia. O problema passa longe da forma com a qual eu falo, ou Paulo Figueiredo fala. E não tem como ser mais suave do que isso. Inclusive na resposta que eu dei lá ao Felipe da Band News, a gente vai voltar no vídeo, eu falo para ele alguma coisa nesse sentido, né? Que é uma injustiça. Se uma pessoa é moderada e o outro é radical, eu tenho que adjetivar o radical na temperatura e na altura correta para que você entenda o nível extremo dessa pessoa. Se eu privilegio ela dando adjetivos e características suaves, eu estou equiparando ela a uma pessoa suave, eu estou sendo injusto com a pessoa que é mais moderada. Compreendem? Então há um sentido nas palavras. Eu não xingo as pessoas, eu qualifico elas de acordo com o dicionário, de acordo com a definição que eu aprendi. Então, quando o Alexandre de Moraes fala que ele é psicopata, ele é um psicopata mesmo. Porque ele não cultua dos mesmos valores que uma pessoa comum cultua. De misericórdia, de empatia, de perdão. Ele é capaz, você consegue ser capaz de jogar 14 anos de idade, 14 anos de cadeia numa mulher igual a Bárbara Rodrigues dos Santos, que tem 2 filhos pequenos em casa, você vai privar a mulher de crescer e educar os seus filhos. Porque ela pegou um batom e escreveu "perdeu o mané" numa estátua, quando o seu colega de trabalho, o juiz Barroso, falou essa frase para um militante na rua de Nova York, eu tenho certeza que você não seria capaz de fazer isso. O Alexandre de Moraes faz isso e faz rindo. Por quê? Porque ele é um psicopata. Psicopata esquarteja os outros e não sente remorso, não sente vergonha, porque ele não compartilha dos mesmos valores que você. Ele é um psicopata. Ele tem uma doença mental onde ele guarda dentro de si os seus valores próprios. Que valor próprio? De dar risada, de mandar uma Débora para a cadeia. De falar do jogo do Corinthians, quando ele está botando 27 anos de cadeia num ex-presidente por uma falsa tentativa de golpe. Isso é um psicopata. É a definição toda. Não é um xingamento. Não é culpa minha. Eu não estou fazendo nada. Eu só levo os fatos aqui. Eu sequer tenho o poder da caneta. Eu não posso chegar e ficar aconselhando, o presidente Trump faz isso, retire a tarifa. É que eu acredito, não falo pelo governo americano, né, mas que eu acredito, conhecendo, acompanhando um pouquinho, né, o estilo do presidente Trump, eu acho que isso aí só vai piorar o problema para eles. Para eles, né, na verdade, o STF. Só para finalizar, com certeza não, Felipe. Se eu fosse a Madre Teresa de Calcutá, eu ia estar sofrendo a mesma perseguição, pode ter certeza disso. Alguém duvida? Responde para mim aqui.
se fosse a Madre Teresa de Calcutá, que estivesse aqui nos Estados Unidos, denunciando as violações de direitos humanos no Brasil, o que o regime Lula-Alexandrino faria com a Madre Teresa de Calcutá? Ia jogar na cadeia também, tem dúvida disso? Eu sequer xingo eles, eu não faço nada disso. Agora, em que pese serem merecedores de xingamento, tá? Eu não sei se eu estou fazendo errado. Porque um cara que priva uma mãe de passar a infância com seus filhos, um cara que manda pra cadeia e esquece, né? Joga a chave fora do calabouço lá do Clezão e deixa ele falecer. Ou que cogita e ameaça jogar o presidente Bolsonaro na papuda, para citar alguns casos básicos, fora sem falar de Daniel Silveira e vários outros, eu acho que um cara desse é um baita de um, né? Vou poupar vocês do que eu estou pensando. Se querem me acusar de coação, eu tenho que ter meios de coagir. Qual foi o meio que eu utilizei? Porque eu não tenho o poder da caneta. Coação, gente, é o seguinte, é você botar a arma na cabeça de alguém e falar, faz isso, e a pessoa vai lá e faz. Isso é uma coação, né? Então, o que você precisa para fazer uma coação? Primeiro, você precisa ter o meio, você tem que ter a pistola. No caso, eles estão falando que eu estou coagindo com as sanções. Eu tenho à minha disposição a sanção para sancionar quem eu bem entender? Não. Eu não tenho poder nenhum sobre isso. Então, já não tem coação. Mas mais do que isso, a coação é um crime. Um crime, ele é ilícito. Qual é o ilícito de se aplicar uma lei chamada Lei Magnitsky? Não há ilícito nenhum. É uma conduta lícita, discricionária do governo norte-americano. Então, esse crime, ele é absolutamente inapropriado me acusar disso. Mas ainda assim, o PGR, subserviente, Paulo Gonet, engrenagem do regime, colocou adiante essa coação. E vamos ver se o Supremo Tribunal Federal vai receber. Então eles estão assumindo que eu tenho total controle sobre o presidente dos Estados Unidos, o secretário de Estado Marco Rubio, o secretário do Tesouro americano, o Scott Bessent. Isso é uma loucura descabida. No máximo, se eles quiserem forçar muito a barra, então nós seríamos partícipes. Aí eu volto lá na história do partícipe. Mas comenta para mim aí, você está achando que o que está acontecendo de congelar minha conta bancária, congelar a conta bancária da minha esposa, etc., é por causa da minha conduta radical? Acabei de mostrar para vocês as minhas entrevistas aqui. Acho que até bem humilde, palavras bem simples e bem suaves. Agora, se querem dizer que o Eduardo Bolsonaro está melando o acordo do Congresso, é claro, é errado, é injusto. O requerimento de urgência foi votado para a anistia, não foi votado para a dosimetria. Por que estão consultando atores que não honraram a sua palavra no passado para serem fiadores de acordos futuros? Ou dizer o que pretende se fazer no futuro, pretende se votar no Congresso Nacional? Que se o Alexandre de Moraes insistir em criar contas com bancos que são ou americanos ou têm relação com os americanos, ele está tentando burlar o sistema financeiro americano. E se além disso ele quiser lavar o dinheiro dele em outros lugares para que o dinheiro venha parar em paraísos fiscais ou nos Estados Unidos, Delaware, ou em locais que têm parceria com os Estados Unidos da América, ele também está cometendo um crime. E aí é a hora que os Estados Unidos pode usar um Red Notice e colocar o nome do Alexandre de Moraes no Interpol. Não só ele, Gilmar Mendes, a esposa, o Barroso, por exemplo, o Barroso. O Barroso está indo fazer retiro. Aqui, vou mostrar para vocês aqui. Olha o retiro que o Barroso está indo fazer. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Rapidinho, Pedrão. Vou assumir o controle aqui. Olha isso aqui. O Barroso planeja um retiro espiritual com o grupo Brahma Kumaris. Você ouviu falar nesse grupo? Não, tem Skol Kumaris? Não. Aí, o Brahma Kumaris, escuta isso aqui, é a mesma seita que a Gleisi Hoffmann teve contato quando ela estava na gestão da Itaipu. Aí eu perguntei pro Grok. Aqui, ó, quando você bota o entre parênteses ali com a arroba do Grok, você pergunta: alegações de abusos sexuais, corrupção e lavagem de dinheiro em relatos de ex-membros da seita? A resposta do Grok, olha ali. Sim, há relatos de ex-membros do Brahma Kumaris alegando abusos sexuais, como o caso de estupro, exploração em Ashram, né? A gente parece que é assim possível. Sandro pode nos corrigir. Corrupção, incluindo fraudes financeiras e apropriação de propriedade. E lavagem de dinheiro, implicada em escândalos como NCL. Exemplos incluem suicídios em 2023, por fraude de 25 lakhs, né? Não é reais, não. E acusações em blogs como Hidden Doctrine. A organização nega os abusos sistêmicos e enfatiza benefícios espirituais. Aí tá ali a fonte, The Print, Outlook, Quora. Mas no Brasil certamente é diferente. Então, você vê
que o Barroso tá indo pra um negócio desse, aí a pessoa de fora, imagina alguém bem simples, bem pobre, no interior, aí tá o Barroso falando de espiritualidade, que tem que ser mais aberto. Algumas pessoas vão olhar e falar assim, nossa, né, que bonito esse homem, né, falando de espiritualidade, membro do STF. A pessoa, ela tende a ver o Barroso e achar que ele tem algum grau de conhecimento superior ao dela. Porque, afinal de contas, ele é membro do Superior Tribunal Federal. Ou seja, ele não é só um advogado, ele não é só um juiz, ele é membro da Suprema Corte. Né? Superior não, da Suprema Corte. Então a pessoa tende a achar o quê? Não, ele de alguma maneira está superior a mim em questões de estudo, formação. Quando, na verdade, o fato é, ele só tá ali porque ele foi advogado de um terrorista, que é o Cesare Battisti, e na universidade ganhou o apelido de Boca de Veludo. Esse é o motivo pelo qual ele tá lá. Então ele não é superior porra nenhuma. Ele não tem nada de superior a qualquer pessoa que estude qualquer coisa decentemente no Brasil. E aí o incrível é isso, que a gente tem essa tendência de achar... É normal isso, você acaba... Só com o tempo você consegue ter essa segurança de falar assim, não, peraí, isso aqui que eu estudei, eu aprendi, eu tenho segurança de que isso que eu aprendi aqui é bom. Isso aqui não é de qualquer um. Aprendi isso aqui com Aristóteles, aprendi isso aqui com Platão, aprendi isso aqui com Agostinho, aprendi isso aqui com Tomás de Aquino, aprendi com grandes intelectuais da história da humanidade. Não me venha dizer o contrário. E aí com o tempo você consegue adquirir segurança, né? Você tem ali aquela propriedade, e aí você fala assim, não, eu não vou ceder aos meus estudos por um Boca de Veludo. Infelizmente, as pessoas têm dificuldade disso, né? A massa em geral. Mas o Barroso, pelo amor de Deus. Não, mas é impressionante, né? O cara já teve a história de ter sido, durante 10 anos, advogado do Cesare Battisti. E enxergar nele um homem bom, honesto, olhava nos olhos dele, via a verdade. Condenado à prisão perpétua na Itália, 4 assassinatos. Ele já teve o envolvimento dele com o João de Deus, uma figura transcendental. E não o suficiente tudo isso. O cara ainda vai pro Skol, como é o nome do negócio? Brahma o quê? Brahma... Skin Cariol Kumaris. Skol Kumaris. Brahma Kumaris. Brahma da Cu. A Natália perguntou aqui, a pergunta da Natália aí, né? Boca de Veludo é um apelido meio pornográfico mesmo, ou eu tenho a cabeça suja? Não, Natália. Porque o Barroso é quem tem a boca suja. Alguém botou assim, o Olavo acertou. Ele falou que a autoridade no Brasil só tem pose e mais alguma coisa. Se alguém achar aí o comentário. Mas é isso mesmo, só tem pose. Essa galera só tem pose. É tudo pose. É tudo teatro. Não tem autoridade. Se esses caras enfrentarem um conflito, eles choram. Eles choram, literalmente. Eles não aguentam. É tudo choramingar. Tentei achar aqui o comentário da pose aqui, mas é verdade. O professor Olavo acertou. Tá aqui, achei aqui, ó. Comentário do Leandro aí. O Olavo dizia que no Brasil as autoridades só tinham cargo e pose. É isso. Mas é só isso mesmo, tá? É cargo e pose. Eles só tem o cargo nominal e a posezinha. Acabou. É isso aí. Tu não viu os caras usando aquele cinto lá? Aquele troço metálico, brilhando, usando Paquita das Trevas? Então, aí eu tava comentando o seguinte, os caras vão treinar... Por exemplo, você já conversou sério assim com o militar? Perguntar pro cara assim, não, qual é a especialidade? Já fiz palestra já pra militares. Você sentar numa mesa com os caras, você sentar com eles e falar assim, o senhor pode me dizer qual é a grande especialidade do Exército Brasileiro? Ele vai falar assim, combate na selva. Mas, porra, os caras têm drone, míssil balístico, os caras têm tudo. Aí você vai dizer pra mim que a sua especialidade é lutar ao lado de macaco? Lutar ao lado de capivara? Você vai se esconder de onça? É um absurdo. É patético o que eles falam, é ridículo, né? Pintar meio fio, alguém falou que é realmente a especialidade do Exército Brasileiro hoje. E, infelizmente, o Bolsonaro estava começando a resgatar esse orgulho patriótico. O Bolsonaro estava indo em formatura de policial militar, ele estava indo nas formaturas de marinha, aeronáutica, exército. O brasileiro estava começando a voltar a amar a sua própria nação e até os membros do Estado. Isso estava acontecendo. De repente, esses mesmos canalhas começaram a boicotar todo o trabalho do Paulo Guedes, enquanto o Bolsonaro ainda era presidente. E para piorar a situação, eles colaboraram com toda uma narrativa falsa de que eles iriam atuar se tivesse fraude eleitoral. Eles instigaram isso. O ministro da Defesa falou que iria agir se soubesse que nós teríamos então um problema nas urnas. Eles falaram isso. Eles afirmaram isso. Encheram as pessoas de esperança. Uma canalice. Quando o povo começou a se acampar na frente dos quartéis, esse pessoal colaborou para que essas pessoas fossem entregues para autoridades como Flávio Dino, Alexandre de Moraes. E para piorar a situação, ainda fala abertamente. Eles acharam que nós estávamos lá para ajudá-los. E esses militares, Alan, o que você acha que é esse treinamento que inventaram lá? Não é porra nenhuma, né? Isso aí não é treinamento nada. Eles estão fingindo para ganhar dinheiro. Mas por que Roraima ali perto da Venezuela? É só pra fingir para ganhar dinheiro, Lacom, porque isso aí é extra. Isso aí o cara vai lá para botar um dinheiro extra no bolso. 10 mil? Isso é dinheiro extra. O cara vai lá para ganhar dinheiro extra. É só pra isso. Não tem militar fazendo nada no Brasil. Lacombe, o professor Olavo uma vez me disse
que o Collor caiu por um motivo que quase ninguém percebe. O único presidente a ordenar um ataque das Forças Armadas às Farc foi o Collor. A Operação Traíra. Já ouviu falar? Sim, Alan. Não, eu quero mostrar algo sério. Que aí sim, nós estamos falando de uma possibilidade que pode acontecer no Brasil. Eu tava conversando, eu e o Max, nós estávamos falando sobre isso aqui que tá na tela aí, ó. Por que não tá indo? O que aconteceu aqui, Pedro? Ah, agora sim. Ó, isso aqui, ó. Ah, isso é importante. Isso aqui é muito sério, tá? Isso aqui não é brincadeira, não. O Max estava comentando comigo. O Max estava falando assim, pô, a Magnitsky, ela é uma ação administrativa. Ela ainda não é uma ação criminal. Então, assim, prender alguém por meio da Magnitsky não tem como. É uma ação administrativa. Ficou muito poluído isso aqui. Não dá nada, pode deixar aí, Lacon, pode deixar aí. Ah, bagunçada aqui. Deixa de toque, caralho. Vamos lá, ó. Aí a situação muda. Qual que você vai ver? Eu vou deixar o Lacon mexer. Não, vai lá. Ó. Vai lá. Lá, como tem toque. Puta que eu pariu. Pronto. Aí o que acontece? A ação criminal é o que realmente faz alguém ser preso. Não é Magnitsky. Magnitsky é administrativo. É só você dar trabalho pro cara no âmbito administrativo. No caso, o governo dos Estados Unidos é quem proíbe o Alexandre de Moraes de utilizar as contas americanas, poder usar o sistema financeiro americano. E aí eu fiz essa thread aí com pouquíssimos tweets, aí só para o pessoal poder entender. Alexandre de Moraes não persegue apenas brasileiros. Sua atuação já atingiu jornalistas exilados, cidadãos americanos e residentes nos Estados Unidos. O caso concreto mostra um padrão de abuso que levou à inclusão dele na lei Magnitsky. Então, para o pessoal entender, a Flávia Magalhães é cidadã americana, o Constantino é cidadão americano, Paulo Figueiredo é residente, eu também. Então, ele tá atacando pessoas em solo americano que estão vivendo nos Estados Unidos, e alguns, inclusive, são americanos. Aí tá aqui, Alan Santos, perseguido, blá, 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 teve pedido de prisão, foi negado. Flávia Magalhães, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo. Muito bem. Esses casos se somaram em 2025, quando o governo dos Estados Unidos sancionou Moraes, sua esposa e a empresa Lex, sob a Global Magnitsky Act, citando detenções arbitrárias, censura extraterritorial, corrupção significativa. Vamos lá, é aqui que é o ponto crucial. A Magnitsky, ela é uma sanção administrativa. Mas quando há provas de perseguição contra cidadãos americanos e uso do sistema financeiro dos Estados Unidos, pode evoluir para caso criminal federal e até resultar em pedido de Interpol, Red Notice, contra Moraes. Vendetta. Revenge. Exatamente. E esse é o ponto crucial, né? Aí eu botei de Brasília a Washington, a mensagem é clara. O abuso judicial deixou de ser apenas um problema interno brasileiro. Agora é uma questão de direitos humanos globais e de soberania americana. Fim. Não é brincadeira, não é um absurdo vocês esperarem que o que está acontecendo com Alexandre de Moraes nesse exato momento vá desaguar em crime federal. E aí nós estamos falando de crime de acordo com o Código Penal americano. Já não é mais uma questão administrativa. Porque se o Alexandre de Moraes insistir em criar contas com bancos que são ou americanos ou têm relação com os americanos, ele está tentando burlar o sistema financeiro americano. E se além disso, ele quiser lavar o dinheiro dele em outros lugares para que o dinheiro venha parar em paraísos fiscais, ou nos Estados Unidos, Delaware, ou em locais que têm parceria com os Estados Unidos da América, ele também está cometendo um crime. E aí é a hora que os Estados Unidos pode usar um Red Notice e colocar o nome do Alexandre de Moraes no Interpol. Não só ele, Gilmar Mendes, a esposa, o Barroso. Por isso que o Barroso está indo fazer retiro espiritual desesperado. Não é brincadeira. O Barroso não está inventando que ele quer fazer retiro espiritual. Ele, de fato, está desesperado. Porque eles sabem que o negócio vai evoluir para esse nível. Ah, como é que você fala que eles sabem que o negócio vai evoluir para esse nível? Porque todo mundo ali dentro sabe quem tá sujo. Todo mundo. Todos eles sabem quem tem envolvimento com o PCC. Todos eles sabem quem tem envolvimento com organizações criminosas fora do Brasil. Hamas, Hezbollah. Ministros do STF, eles sabem quem é que tem fazenda no Goiás, que é utilizado para pouso e decolagem de cocaína. E o recado que os Estados Unidos deu hoje, com o ministro de guerra, foi: se quereis a paz, prepara-te para a guerra. Cara, recado claríssimo. Não é brincadeira. Quem tá brincando são esses idiotas. Que a gente tem que dar graças a Deus que eles são bem imbecis. Vamos criar uma lei para conter as decisões dos Estados Unidos. Gilmar Mendes. Isso é loucura. É querer criar lei para evitar o sol nascer. É loucura. Loucura total. Eles estão loucos. Eles não têm noção do que está por vir. Eles não sabem como solucionar esse pepino. E eles não têm ideia de como que isso irá solucionar. Eles não sabem nem a via. Eles não sabem nem o caminho. Na cabeça deles é: ah não, se a gente ceder aqui, a gente vai perder o nosso brilho, o nosso poder, vai todo mundo querer sentar em cima da gente. É cabeça de bairrista, sabe aquela coisa de gente de interior, bem de roceiro mesmo?
Não tô aqui menosprezando as pessoas que vivem na roça. Tô falando que aquele vaidoso, prepotente, de cidade pequena, penso que todos nós aqui já deve ter. Você já deve ter presenciado esse tipo de arquétipo. Que é aquele cara que sai do interior, vai pra cidade, volta pro interior rotando conhecimento. O cara fala, não, que eu estudei na faculdade, você não entende muito bem, você não gostou da cidade, né? É isso. A mentalidade deles é exatamente essa. Eles não têm ideia do tamanho da porrada que está por vir. Isso é muito grave. A Magnitsky não é criminal, ela não vai levar ninguém pro Red Notice da Interpol. Mas se o US Marshal ou o FBI entenderem, já não é mais o Departamento de Estado, se eles entenderem que o Alexandre de Moraes e os outros ministros estão violando leis americanas, querendo burlar a lei Magnitsky, e para além disso, tiverem envolvimento com tráfico de mulheres e crianças, tráfico de órgãos. O Brasil foi incluído na lista lá com a África do Sul. Por isso. Pois é. É por isso que eu tô falando. Pois é. Se eles descobrirem que alguém ali tem consciência disso, ou tá encobertando... Obstrução de justiça. Obstrução de justiça. Gente, nós estamos falando... Até anteontem, o presidente da Suprema Corte era advogado de um terrorista. Do Cesare Battisti. Se eles acharem que os Estados Unidos não tem nenhuma noção disso, isso é loucura. Posso ler aqui o que tá no relatório dos Estados Unidos sobre o Brasil? Porque o Brasil foi incluído junto com a África do Sul. Vamos só fazer a oração? Como países, Brasil e África do Sul entraram num relatório acusados de não combater o tráfico de seres humanos. Desculpa interromper. Lembrando que a África do Sul tá fazendo genocídio. O cara quis negar isso dentro do Salão Oval da Casa Branca e o Trump mostrou o vídeo. Bom, segundo o relatório norte-americano, o governo brasileiro não demonstrou progressos suficientes no combate ao tráfico de seres humanos, iniciando menos investigações e processos relacionados ao tráfico em comparação com anos anteriores. Diz respeito diretamente ao governo atual. Não venham com esse papinho. É começando o governo Bolsonaro. Eu ouvi. Dentro do prédio da Secretaria de Estado dos Estados Unidos em 2019. Eu estava do lado do Lavo. O pessoal do governo americano falando que o governo brasileiro faz questão, ele se orgulha de não compartilhar dados sensíveis brasileiros para poder entregar terroristas em solo brasileiro. Eles fazem questão, eles se orgulham disso. É soberania. Agora, tem um outro detalhe, Mas entrega tudo pra China, né? que você mostrou ali naquela questão da Interpol. Gente, essa questão que o Alan trouxe, faça um corte disso, divulguem, tá? Porque ali tem algumas questões muito graves. Por exemplo, um dos crimes que entra na Interpol é obstrução de justiça. Então, se algum brasileiro veio aos Estados Unidos e as suas ações contribuíram para a obstrução de justiça, por exemplo, o caso do Felipe Martins, essa pessoa pode entrar na lista da Interpol e ser presa no Brasil. Uhum. Não sei se as pessoas entenderam a gravidade do que o Alan tá falando. Ou seja, você imagina, o Gilmar Mendes é pego em algum crime desse, entra na lista da Interpol. Porque você não é avisado que você entrou na lista. Às vezes você pode até consultar um nome lá e você tá na lista, mas não tá aparecendo lá no site. E aí, quando que a pessoa vai descobrir? Quando ela for pegar o avião, ela é presa no aeroporto. Isso pode acontecer no Brasil. Isso pode acontecer no Brasil. Lembrando que em vários aeroportos, no mundo todo, existe uma área territorialmente, eu tô falando de área geográfica mesmo, né? Uhum. Existe uma área, em todos os aeroportos internacionais, que não é território daquele país. É território internacional. Então ali você tem um tipo de tratado, né, de reciprocidade com o país onde você está, mas algumas áreas elas não pertencem ao país. Como é o caso, por exemplo, das embaixadas. A embaixada, por exemplo, não é um território... Por exemplo, a embaixada da Tailândia no Brasil. Ela é um território da Tailândia. Pode quebrar. Você pode quebrar ali o acordo. Você pode quebrar. Aqui não é mais território da Tailândia, não. Tô invadindo aqui. Você pode até quebrar, mas vai sofrer as consequências disso. Mas, tecnicamente falando, aquele território ali pertence ao país da embaixada. Por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos, aquele território americano. A embaixada da Itália, aquele território italiano. Entende? Então, desrespeitar isso, você pode até desrespeitar, mas vai sofrer as consequências. O Brasil tá caminhando nessa direção. Eu tendo a ver que vai chegar uma hora que a situação vai ficar bélica, mas não tão aberta assim. Pequenos conflitos no Brasil. Infelizmente, não teremos informações claras sobre esses pequenos conflitos, porque nós não temos mídia independente com grana. Né? Por isso que eu falo tanto de querer ter assinaturas aqui. Sim, não é brincadeira. Pessoal. A gente precisa ter pelo menos uns 10 a 15 jornalistas no Brasil que possam viajar e quase ninguém saber que eles são da timeline. É isso aí. Pra a gente ter repórteres ali cobrindo tudo. Vai chegar um momento em que nós precisaremos urgentemente ter informação de primeira mão mesmo. Você imagina o seguinte, se alguém do gabinete de um ministro do STF tá vendo isso aqui e fala, eu tenho provas
de que eles cometeram crimes que são passíveis de entrar na lista da Interpol. E manda pra gente. A gente manda isso daí pro Marco Rubio e acabou. Acabou. E a gente nem iria... E é isso aí, meus amigos. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no Brasil Nova Força, o BNF. Mas antes de ir embora, eu quero saber quem ficou até o final aqui comigo. Comente aqui embaixo a palavra força, para eu ver quem realmente tá junto nessa luta pela verdade. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E assim, você ajuda o BNF a crescer e fazer essa mensagem chegar ainda mais longe. Muito obrigado pelo apoio de sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá e Brasil acima de tudo.